amor à tua vida. Os nossos louvores têm que ser mais cristocêntrico. Não tem que falar muito de nós, tem que falar o nome dele, porque é o nome de Jesus. A palavra diz que não existe outro nome a quem nós possamos ir a Deus. Não existe outro mediador entre o homem e Deus a não ser Jesus. Aleluia. Os nossos louvores deveriam ter mais o nome de Jesus e menos o nosso. Deveriam focar mais Ele do que nós. Nós não viemos aqui para receber, nós viemos aqui para dar. A melhor coisa é dar do que receber, porque ninguém pode dar o que não tem. Aleluia. Até os demônios estremecem. Não dá para ligar essas luzes aí de baixo, não. Pode apagar. Por favor, apaga aí, porque está dando ruído no som. Aí parou. Apaga lá, irmão, por favor. Isso aí. Não faz. Infelizmente a gente tem que mandar dar uma ajeitada no salão aqui. Essa parte elétrica aí. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Se você for no centro de Macumba na sexta-feira, lá tem gente se cortando com facão, tem gente derramando sangue. Nas encruzilhadas, se você procurar na sexta-feira num frio com chuva, tem gente lá adorando os demônios, com uma adoração mais expressiva do que a minha e a sua. Você crê que Jesus que essa cidade, que a Jesus Sul pertence ao Senhor Jesus? Você quer que somente o nome dele seja adorado aqui? Então você tem que estabelecer um altar maior de adoração ao teu Deus aqui. Se você veio aqui para assistir um culto, esse aqui não é o seu lugar. Amém? Próxima vez que você vier para assistir um culto, fique em casa, dá para assistir pela internet. Aleluia. Mas se você veio aqui para prestar um culto a Deus, então preste um culto a Deus. Aleluia. Porque prestar um culto a Deus é diferente de você assistir um culto. Quando você presta um culto a Deus, você faz parte daquilo que os céus estão proclamando. Ah, pastor, mas eu sou um pecador. Isaías também era. Quando ele viu os céus abertos, ele disse: Senhor, ai de mim, eu nem mereço estar nessa posição de profeta. Mas quando o anjo tocou os lábios dele, ele começou a ouvir uma voz dizendo assim: a quem nós enviaremos? A quem há de ir por nós? Sabe, quando você entende o que está acontecendo, quando você começa a ouvir o que o céu está proclamando, você vai dizer para ele assim: não me deixa de fora daquilo que o Senhor está fazendo. O anjo tocou os lábios dele e os lábios se tornaram puros por causa do fogo abrasador de Deus. Então ele começa a ouvir o que os céus estão proclamando e ele diz: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. O que ele estava dizendo? O seguinte, olha, é interessante, porque quando Deus aguça os teus sentidos, Ele também abre os teus ouvidos. E quando você começa a ouvir o que os céus estão proclamando, a tua vontade é dizer: Deus, não me deixa de fora disso que o Senhor quer fazer nesse tempo. A minha oração nesses dias não é para ter uma igreja cheia de gente. Não, isso é coisa de evangélico. Jesus não mandou ninguém abrir igreja, Ele mandou fazer discípulos. É por isso que hoje tem um monte de igreja e poucos discípulos. Porque a igreja virou um negócio. Aleluia. Ah, mas a Bíblia não diz que tem que congregar? Tem. Mas é nós que temos que nos tornar a igreja, a habitação dele. Porque quando você sair dessas portas aqui, o que vai te proteger é se realmente o culto continua aqui dentro. Se existe um clamor aqui dentro de você, aceso, um fogo aceso, um fogo que arde, aleluia, dentro de você. Porque senão nós vamos nos tornar uma geração como essa de hoje, que fala de Jesus, que fala com Jesus, mas não conhece Ele. Aqueles homens a caminho de Emaús, eles estavam falando de Jesus, estavam falando com Jesus e não conheciam. Quando Jesus partiu, aí eles disseram: por acaso não ardia no nosso coração enquanto Ele estava falando? Ei, quando você sentir teu coração ardendo, querido, dobre teu joelho onde quer que você esteja. Pare para ouvir a voz de Deus. Aleluia. Quando você começar a ouvir o que os céus estão proclamando, aleluia, você não vai mais ficar com medo de nada aqui nessa terra, porque a palavra diz que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Ah, pastor, eu estou com medo. Então você não está aperfeiçoado em amor, porque Deus não tem amor, Deus é amor. Quando uma igreja não se move mais em amor, ela já perdeu a presença de Deus faz muito tempo. Por quê?
Deus não tem amor, Ele é amor. Quando a nossa motivação não é mais o amor, pode fechar as portas do mercado, porque não vai haver mais cura, não vai mais haver libertação, não vai haver mais nada, só informação. E irmãos, informação, até o diabo é cheio de informação. Até o diabo usou a Bíblia para pregar para Jesus. Eu fico imaginando, o diabo chegou lá no deserto e disse assim, ó, se tu é mesmo filho de Deus, ó, vou abrir aqui, ó, Salmo 91 está escrito que se te lançares daqui abaixo, Ele dará ordem aos seus anjos para te guardar. Está escrito, Jesus, está aqui no Salmo 91. Se tu é filho de Deus, pode te jogar. O diabo usou o quê? O que ele usou? A palavra. Ele também conhece a Bíblia melhor que você. Ei, a informação não vai te dar destino. O que vai te dar destino é a presença de Deus, é a comunhão, é você conhecer e ser conhecido dEle. Quando você se torna conhecido de Deus, irmão, até o diabo é o diabo de Deus na tua vida. Pastor, que é isso? Irmão, quem gostaria que Deus testemunhasse de você para o diabo hoje aqui? Com certeza você não gostaria que Deus desse testemunho de você. Mas Ele fez isso com Jó. Ele disse, ô capeta, tá vendo lá meu servo Jó, homem justo e fiel, que teme ao Senhor. Parece que ele fez de Jó um alvo, sim ou não? Aleluia. Cadê o Ricardo? Cadê o Ricardo? Alguém pode fechar na mesa, por favor, esse canal que está fazendo esse ruído, gente, pelo amor de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Preste bem atenção no que eu vou falar para você. Parece que Deus fez de Jó um alvo, sim ou não? Não dá a impressão? Que Jó estava na dele, estava lá sacrificando, estava um homem fiel, ele era um homem justo e fiel, e temia Deus. Só que ele conhecia Deus só de ouvir falar. Quando termina a história, Jó diz assim, ó, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez esse ano tenha acontecido coisas na sua vida, está sendo desagradável para você. Talvez tem coisas na sua vida nesses dias que parou, graças a Deus. Tem coisas nesses dias que parece para você que está sendo fora do controle, do seu controle. Mas quando as coisas saem do seu controle, é Deus assumindo a direção da sua vida, você crê? Aleluia. Sim, irmãos. Por quê? Porque Jó, ele sacrificava por todos os seus filhos, pelo pecado dos seus filhos, mas a salvação é individual. Diga comigo, a salvação é individual. Ele sacrificava pelo pecado dos filhos, não era ele que tinha que sacrificar, ele tinha que ensinar os filhos a sacrificarem pelos seus pecados. Aleluia. Ninguém pode ser o maior discipulador da tua casa que não seja você. Ninguém mais pode influenciar os seus filhos mais do que você. Sabe por quê? Porque Ele entregou a herança dele para você. A Bíblia diz que os filhos são herança de quem? Você tem consciência de quando Deus te dá um filho, Ele entrega a herança dele para você cuidar? Quando eu apresento uma criança aqui no altar, é algo muito forte que o Senhor falou comigo. Ele disse, meu filho, um dia eu estava apresentando uma criança e o Espírito Santo falou comigo, muito forte. Ele disse, meu filho, diga para os pais que um dia essa mesma criança que eles estão recebendo vai ter que voltar para mim com a mesma essência que eu entreguei para eles. Alô? Como é que está o coração dos teus filhos? Você está apacentando eles? Não existe o pastor melhor para apacentar o coração dos teus filhos. Não existe ninguém melhor do que você, pai, para fazer isso. Por que estou falando isso, irmãos? Porque Deus é um Deus que visita a maldade dos pais nos filhos até a quarta. Qual geração? Até a quarta geração daqueles que o aborrecem. Ó, Abraão mentiu, Jacó mentiu, Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó mentiu. Na quarta, quem é o remedor? José. Porque na quarta ele sempre visita para consertar o erro dos pais. Amém? Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó mentiu. Mas na quarta Deus faz visitação. Eu creio que você pode ser o remedor da sua casa hoje aqui. Não importa quanta mentira houve antes de você, não importa quanta corrupção houve na tua família antes de você. Você está na presença de Deus nesse tempo como um remedor na presença dele. Deus tem levantado você, aleluia.
para ser o remidor na sua casa. E eu vou dizer para você, antes de José se tornar o provedor, ele teve que ser preso, teve que ser vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Está disposto, irmão? Aleluia! Eu nem comecei a pregar ainda, meu Deus do céu. Nós vamos chapar aqui hoje, cara. Vamos lá, gente, vamos lá. Abre a Bíblia aí, Marcos capítulo 10. Eu sinto uma graça de Deus muito grande nessa noite aqui, queridos. Se você der liberdade nessa noite, irmão, você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Aleluia. Marcos capítulo 10, 46. Quem nos visita aqui pela primeira vez, levante sua mão. Sejam muito bem-vindos, amém, queridos. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Asaf escreveu o Salmo 84, ele disse: mais vale um dia, Senhor, na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Sejam muito bem-vindos, que o Senhor te pegue por dentro hoje aqui. Marcos capítulo 10, versículo 46. Quem achou, diga amém. Cadê os visitantes? Levanta a mão aí. Vem cá que eu quero dar um presente para vocês. O casal ali, o irmão lá também que está nos visitando. Vem cá, pega aqui o presente. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Pega aqui, mano. Amém, querido. Cadê o outro irmão que está nos visitando pela primeira vez? O grandão lá, o gigante. Tem mais um gigante. Irmãos, essa igreja só tem gigante, cara. Às vezes os caras dizem: pastor, o gigante está se levantando. Eu digo: não pode mandar vir. Aqui nós temos 4, 5. Aleluia. Mais uma visitante, seja muito bem-vinda. Amém. Glória a Deus. Quem achou? Marcos 10, 46. Aleluia. Irmão, estou com vontade só de fechar o olho e de ficar com ele aqui. Paizinho, não há lugar melhor para estar do que na tua presença. Nós estamos aqui para servir os teus filhos à mesa, na mesa do banquete. Eu não sou nada, eu sou apenas um garçom, Pai. Estou aqui para servir os teus filhos. Prepara o alimento para eles. Prepara um alimento, Senhor. Eu estou aqui com uma bandeja somente para servir. Eu quero ser menor entre os meus irmãos. Eu quero estar aqui como servo para servir a tua igreja, os teus filhos. Que as palavras saiam do teu trono, sejam liberadas do Senhor nessa noite, em cada vida, em cada coração, Senhor. Nós nos submetemos à tua vontade, Senhor, nessa noite. Nosso coração está rendido diante de ti, por isso nos pega por dentro, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Depois a gente dá mais uma chapadinha. Marcos 10, 46. Diz assim, depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho e mendigando. Algumas traduções dizem assim, estava mendigando à beira do caminho. Repita comigo. Ele estava cego, mendigando e à beira do caminho. Cego, mendigando e à beira do caminho. Tem muita gente assim hoje. Tem muita gente assim. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, e dizendo-lhe: tem de bom ânimo, e levanta-te, porque ele te chama. Diga para o teu irmão que está do teu lado aí, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, diga comigo, ele lançou a capa. Ele tirou a capa de sobre ele, e levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu veja. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Mas ele não precisava ser curado? Porque a obra de Deus é completa, irmão. A tua fé te salvou. E logo viu, e seguindo Jesus pelo caminho,
e a seguiu a Jesus pelo caminho. Tome seu assento, fique à vontade, mas continue adorando ao Senhor. Irmão, quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos um cenário muito parecido com o de hoje. Por quê, pastor? Porque Bartimeu não era o nome do cego. A palavra Bar significa filho, filho de Timeu. A Bíblia não cita o nome do cego. Aqui o cego não tem nome, amém? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então a palavra Bartimeu significa filho de Timeu. Cita apenas o nome do pai dele. Agora eu acho muito interessante, porque um homem sem nome consegue atrair a presença de Jesus. A Bíblia não cita o nome dele. Um homem sem nome consegue atrair Jesus para si. Tem pessoas hoje que para atrair o céu precisam ter um nome, ter um renome, precisam ter sobrenome, precisam ter o status na mídia para ser reconhecido como homem de Deus. Ei, a voz que atrai a presença de Deus é a voz que sai de dentro, não é a que sai dos seus lábios. Por isso que eu digo que a adoração não é música. Não, adoração não é música, pastor, não. Adoração é uma verdade que Deus encontra dentro de você. Por isso que ele falou com aquela mulher samaritana. Jesus, ele começa a falar para ela. Ela vem dando uma de santona, que ela é da Assembleia, o Jesus é da Quadrangular. Aquela história, né? Você é judeu, eu sou samaritana, então a minha religião não permite. Meu pastor vai ficar bravo se eu falar contigo. Alô? Tem gente que vem aqui escondido, porque se o pastor souber, meu Deus, arranca a cabeça. É por isso que a gente botou a câmera aqui, ó, mais para frente, para você não se expor. Daí você pode receber. Tranquilo, fica tranquilo. Acontecia no tempo de Jesus também. Mas ela quis medir o nível de santidade dela com Jesus. E ela disse: olha, minha religião não permite eu dar água para você, porque você é de outra religião. Aí Jesus disse: é mesmo? Então vai lá e busca o teu marido, já que tu é santa. Ele sabia que ela não tinha marido. Ele sabia que ela era uma mulher adúltera. Mas ele não quis constranger ela, dizendo que ele era mais santo. Ele disse: mulher, já que tu é assim santa, então vai lá e busca o teu marido. Ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Ele falou: encontrei uma verdade, agora eu vou falar de adoração. Você pode ver que ele só começa a falar de adoração quando ele encontra uma Ele disse: mulher, encontrei uma verdade. Você disseste a verdade, que tu não tens marido, porque tiveste 5 e o que tu tem agora também não é teu. Pensa numa mulher que roubava marido dos outros, irmão. Mas Jesus estava ali diante dela, porque Jesus não é uma religião. Ele é o Salvador do mundo. Ele não olha para o seu pecado, ele olha para o seu coração, ele quer você. Ei, escute o que eu vou dizer para você. O teu pecado não limita Deus de estar perto de você. Não, pastor, não. Eu vou te provar isso na Bíblia. Jacó foi mentiroso, sim ou não? Ele mentiu para o pai, mentiu para o irmão, logrou o irmão. Ele disse: ó, vou fazer uma sopa aqui para você, um guisado. Pegou o irmão cansado, que estava vindo do campo. Ei, homens cansados negociam valores, hein? Cuidado. Estou cansado desse casamento. Estou cansado dessa vida. Estou cansado desse emprego. É nessa hora que o diabo vem com uma bandeja para você. Às vezes não é o diabo, não. Às vezes é até os teus próprios irmãos. Até um atribulado que não está bem convertido pode fazer uma proposta dessa para você. Alô? Não, pastor, na igreja não acontece. Aconteceu no céu, irmão. O diabo enganou os anjos na presença de Deus. Você consegue entender isso? Aí a gente vem para a igreja esperando que as pessoas sejam perfeitas. Aqui é o lugar de gente em processo de cura. Amém? Parece uma loucura você querer ir no hospital e querer encontrar gente curada lá. Faz sentido? Não. Você vai até encontrar alguém que já está recebendo alta, mas vai encontrar alguém lá que está na CTI, na UTI, e está morrendo, e todos vão passar pelo mesmo processo. Agora eu te pergunto: o médico deixa de ser médico porque alguém está com uma gripe ou alguém está com HIV? Ele faz diferença? Não, ele vai atender os dois.
com a mesma atenção, com a mesma intenção, que é curá-los. Por isso que para Deus não existe pecadinho e não existe pecadão. Pecado é pecado, ponto final. Ah, pastor, mas eu não traio a minha esposa. Mas tu mente. E a Bíblia diz que a mentira tem um pai chamado Satanás. Quem é o pai da mentira? Ih, eu conheço crente que mente, irmão. Misericórdia. Eu falei que o negócio estava só dando uma anestesia, né? Posso continuar, gente? Então, irmãos, se falando de paternidade, essa mulher, ela falou uma coisa importante. Se você examinar as escrituras, você vai ver que quando Jesus começa a falar para ela, disse, quando Jesus disse: olha, tu tens 5 maridos, aquele que tu, se tivesse 5, o que tu tem agora não é teu. Ela disse: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Profeta, irmão, profeta que é de Deus, de verdade. Profeta que é de Deus não vai massagear o teu ego. Profeta que é de Deus, a profecia, ela tem só esse objetivo: confortar, consolar e exortar. Fora isso, pula fora. Alô? Diga comigo: profecia que é de Deus tem um objetivo: confortar, edificar e exortar. Aleluia. Fora isso, sai fora. Porque hoje você não precisa de um profeta para falar no seu coração, porque o espírito da profecia habita dentro de você. Por isso que Paulo disse que nem todos são profetas, mas todos podem Aí ele diz: em parte nós falamos, em parte nós profetizamos. Agora eu quero entrar aqui na história de Bartimeu, para você entender sobre paternidade. Porque nessa conversa que Jesus tem com a samaritana, ela fala de paternidade. Ela diz assim para Jesus: por acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó? Alô? Ela falou: por acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que deixou esse poço para nós? Ei, irmão, Jesus, ele não deixa um poço para você, não. Ele deixa uma fonte. Porque água parada cria bicho, cria mosquito. Aleluia. Naquele tempo, os judeus, para tomar água daquele poço, eles tinham que coar a água, porque a água vinha com mosquito. Amém? Quando a pessoa pegava água, então ela tinha que coar com uma peneira para tirar os mosquitos, para você, quando fosse tomar água, não engolisse um mosquito. Então ela estava dizendo o seguinte: ó, tu és maior do que o nosso pai Jacó, que deixou esse poço para nós. Ele disse: ah, mulher, se tu soubesse que a gente pede água, você me pediria, eu te daria de uma água que você beberia dela e nunca mais teria sede. Qual era a sede daquela mulher? Quem sabe aqui? A sede daquela mulher não era física, era espiritual. A sede dela era ser feliz nos relacionamentos. Ela já estava no sexto relacionamento. Alô? Vou casar para ser feliz. Faz isso, que tu vai ver lá no final. Vou casar para ser feliz. Aí um infeliz casa com outro infeliz, colocando no outro infeliz a expectativa de ser feliz. 2 infelizes colocando a expectativa da felicidade no outro. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Aí começa, porque no namoro a gente é tudo love, é só love, né? O namoro é um negócio extraordinário. A gente não fala de conta, não fala de problema. Não encontra a meia pelo meio da casa, cueca suja no banheiro. Casa para ser feliz, para tu ver uma coisa. Depois, a tribulação que vira. Só um homem completo em Deus pode fazer uma mulher feliz. Só uma mulher completa em Deus pode fazer um homem feliz. Vou repetir: só um homem completo em Deus pode fazer uma mulher feliz, porque ele não vai casar para ser feliz, ele vai casar para fazer alguém feliz. Porque Jesus disse que melhor coisa é dar do que receber. Você já viu alguém querer colher alguma coisa que não plantou? Não existe. Até a oferta que você dá aqui no culto, quem te deu primeiro? Foi Deus. Se você ler 2 Coríntios capítulo 9, ali Paulo está falando de oferta. Ele fala assim, ó: aquele que dá semente ao que semeia. Quem é que dá semente ao que semeia? Por que você tem a semente? Porque o dono da seara te deu. Até isso, se você fizer sem amor, não precisa trazer aqui na frente, porque Deus não precisa de migalha de ninguém. Ele é o dono dessa obra. Se Ele não tiver seu coração, cara,
tudo que você fizer em vão, tudo que nós fomos fazer em vão. Por que eu estou falando de paternidade? Por que eu estou falando disso? Porque quando Jesus passa por este lugar, a Bíblia diz que o cara era cego, mas ele não era surdo. Alô? Ele era cego, mas ele não era surdo. Ele usou o que ele tinha. Amém? Ele usou o que ele tinha para chegar aonde ele queria. A Bíblia diz que ele ouviu aquele barulho de uma grande multidão. Ele começou a perguntar: o que está acontecendo? Que barulho é esse? Que muvuca é essa? Que negócio é esse? Não, esse aí é Jesus. Aquele lá, aquele que estão falando que ele faz milagres. Sim, é ele. A Bíblia diz que ele começou a clamar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Cara, ele se expressou da forma que ele sabia. Ele não disse assim: excelso, magnânimo, altíssimo. Foi isso que ele falou? Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Cara, e a voz dele, e a Bíblia diz que eles mandavam ele calar a boca. Tu está atrapalhando a pregação do pastor, fica quieto aí, irmão. Aí que ele gritava mais ainda. Sabe por quê? Tem pessoas que deveriam estar torcendo por você, aleluia. Pessoas que deveriam estar impulsionando você a voar nas asas do Espírito de Deus, e ficam travando o seu ministério. Não deixe que ninguém cale a sua voz, porque Deus está ouvindo. Aleluia. Ele não vai te ouvir, capaz. Ele nem vai parar, ele não vai nem te dar atenção. Mas a voz foi indo. E quando Jesus ouviu ele dizendo assim, ó: Jesus, filho de Davi. Preste bem atenção nessa mensagem, porque hoje, talvez hoje seja uma noite que você vai ter que renovar a sua aliança com Deus. Amém? A Bíblia diz que Deus fez uma aliança perpétua com a casa de Davi. Uma aliança perpétua, de geração em geração. Esse cara que era cego, mas não era. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir. A fé não vem pelo ver, ela vem pelo e ouvir a palavra de. Esse cara teve um discernimento que nem os discípulos de Jesus tiveram. Porque Jesus, se você analisar toda a palavra, vai chegar um momento que Jesus vai dizer assim: quem vocês dizem que eu sou? Alô? Os discípulos de Jesus enxergavam, ouviam, mas não sabiam quem ele era. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu falei no começo que tem pessoas que falam de Jesus, que falam com Jesus, mas não conhecem. Houve um episódio que Jesus estava no barco dormindo, e o mar se revoltou. Eles acordaram Jesus, ele manda o mar se acalmar, o vento se acalmar. E aí eles dizem assim: mas que homem é este? Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Cara, os caras andavam com Jesus. Os caras eram discípulos de Jesus, não sabiam quem era Jesus. Eu te pergunto, você sabe quem é Jesus ou você conhece Ele? Porque se você conhece Ele, você não murmura mais, você não reclama mais. Você crê naquilo que Ele é capaz de fazer. É por isso que eu digo, tem muita gente que sabe quem é Jesus, mas não conhece. Não. A palavra conhecer no original fala de área sexual, de intimidade. Só quem tem intimidade é quem tem aliança, amém? Porque sexo fora do casamento é pecado. Vou falar para os jovens ouvir que estão fornicando aí. Sexo fora do casamento é pecado, você está traindo maldição para a tua vida. Fala para os da casa aqui primeiro. Pastor, eu quero um casamento abençoado. Então honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem. Porque se você fez sexo na casa do teu pai, debaixo do teto da tua mãe, você desonrou a tua mãe. Se você, moça, que perdeu a virgindade, e a tua mãe acha que você ainda é santinha, e você vem para a igreja com a Bíblia embaixo do braço: vou lá louvar meu Senhor. Quando você casar, se você não confessar esse pecado para tua mãe, pedir perdão para ela pela desonra que você causou, porque você derramou sangue num altar de iniquidade. E eu vou dizer para você: não existe aliança sem derramamento de sangue. Quem está ouvindo o que eu estou falando aqui?
Diga comigo, não existe aliança sem derramamento de sangue. Aí eu te pergunto, quanto sexo você fez antes de casar? Com quantas pessoas? Quantas alianças você fez no altar de iniquidade? E hoje você quer que teu casamento seja uma bênção, mas você nunca sentou com Deus pastor para abrir teu coração, para retirar do altar de Satanás esse sangue que foi derramado lá. Alô? Ah, pastor, quem recolheu esse sangue? A palavra sêmen vem de quê? De semente. Quando o homem e a mulher pecam e Deus expulsa eles do paraíso, o Senhor fala assim para a serpente: da semente da mulher nascerá um que esmagará a tua. Da semente de quem? Mas a mulher não produz semente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem foi que gerou Jesus no ventre de Maria? O Espírito. Por que teve que ser o Espírito Santo? Porque o DNA do homem já estava corrompido. Alô? Então, o sêmen é um sangue, é vida. Ele passa por um processo e torna sêmen. Então todo sêmen derramado no altar de iniquidade, aquilo que Deus não aceita, diga comigo, que aquilo que Deus não aceita, o diabo não rejeita. Posso continuar? Está todo mundo vivo aí. Então o que acontece, gente? Quando eu falo de desonra, quando eu falo de paternidade, eu estou dizendo para você, jovem, que está aqui me ouvindo hoje, que todo o teu destino profético está ligado à paternidade. Você sabia disso? Ah, mas pastor, eu sou órfão. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus é pai de órfãos. Aleluia! Aleluia! Ah, pastor, eu vivo um sofrimento porque eu sou órfão. Cara, Deus te elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes dos teus pais carnais te gerarem, você já foi gerado no coração de Deus. É por isso que você está aqui hoje. Porque existe um pai de destino que vai dar destino para você. Sabe por que Jesus parou? Agora eu vou explicar para você. A gente vai começar a entrar na ministração aqui. Então um homem sem nome conseguiu atrair Jesus. Por quê? Por causa de uma revelação que ele tinha. Porque ele conseguiu discernir que Jesus, a linhagem de Jesus, vinha de Davi. E Davi tinha uma aliança perpétua com quem? Com Deus. Deus falou: Davi, eu vou fazer uma aliança perpétua com você. É de geração em geração. Eu vou sempre visitar a tua casa, tua descendência eu vou visitar sempre. Agora, se você estudar sobre Timeu, o pai do cego, alguns historiadores dizem que ele foi um general de guerra, que servia Israel na unidade militar de Betel. E quando ele se aposentou das atividades militares, ele se tornou um comerciante na Palestina. E com a chegada dos romanos, diga comigo, com a chegada dos romanos, todos os seus bens foram confiscados. Ei, presta bem atenção que eu vou te falar. Quem matou Jesus? Foi os judeus ou foi os romanos? Isso é um dilema que todo mundo fica hoje. Os judeus jogam para os romanos e os romanos jogam para os judeus. Ninguém quer assumir a culpa de quem matou Jesus. Mas os romanos, eles executavam as pessoas, a forma de condenação era a crucificação. Timeu, o pai desse cego, ele era um general de guerra que servia no exército na cidade de Betel. Quem está me entendendo o que eu estou falando? Então a palavra Bartimeu significa filho de Timeu. Nesse tempo Roma, o Império Romano estava querendo tomar conta do negócio. Havia uma politicagem ali. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então os caras pensaram: se o pai já era um cara, um baita general de guerra. Porque daí o que aconteceu? Quando Roma chegou, quando os romanos chegaram, Timeu, que era o pai do cego, se rebelou contra o sistema deles. Porque eles confiscaram todas as suas mercadorias. Se ele não pagasse imposto, então eles iam confiscar. Ele disse: não, isso aqui foi Deus que me deu, eu não vou pagar imposto, coisa nenhuma. Então nós vamos confiscar. Aí a Bíblia diz que ele se tornou um rebelde militar. A Bíblia não, a história, perdão, amém? Se você estudar teologia, você vai saber sobre isso. Então ele se tornou um cara mais ou menos como
Robin Hood, ó. Como Barrabás. Como Barrabás. Sabe por que o povo judeu estava dizendo: prenda Jesus e solte Barrabás? Porque Barrabás, ele não era um ladrão comum, não era ladrão de galinha não. Barrabás, quando os romanos faziam caravana para entrar na cidade, Barrabás ele pegava e saqueava, ele assaltava os romanos e pegava as armas para ele. E aí, Barrabás também era um revolucionário que não queria que Roma governasse lá. Quem está entendendo o que eu estou falando? Foi por isso que o povo judeu apoiou Barrabás e disse: solte Barrabás, porque agora nós vamos fazer guerra e não vamos deixar Roma dominar nós aqui, meu irmão. É mais ou menos como no Brasil, a esquerda e a direita. Quem está entendendo o que eu estou falando? Pode glorificar se você está entendendo, amém? Então havia uma guerra religiosa e uma guerra política. Então esse cego que Jesus curou, a Bíblia não cita o nome dele, mas cita o nome do pai dele, que era Timeu. Foi um cara que deu muito trabalho para os romanos, e os romanos executaram ele, mataram ele. Alguns historiadores até afirmam que ele foi crucificado. Agora esse menino, ele deixa o filho dele. Quando o menino cresce, o que Roma faz? Arranca o quê? Então ele não nasceu cego. Alô? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Estão querendo fazer a mesma coisa com nossos filhos hoje. Porque você acha que nas escolas estão querendo corromper as nossas crianças? Por que teus filhos ouvem mais Calmarte do que você? Agora eu quero dizer para você, jovem, você que está aí, que é seguidor de Calmarte, que é você que é da esquerda. Não foi Calmarte que limpou a sua bunda quando você era criança, quando você fazia caca nas suas calças. Não foi Calmarte que botou comida na tua mesa, foi o teu pai. E se você hoje desonra o teu pai, o que recai sobre você é maldição. Porque você quebrou um princípio de honra. Honra teu pai e tua mãe para que te vá. Mas hoje a estratégia do diabo é a mesma. Estão querendo cegar os olhos dos nossos filhos, para que eles não se tornem libertadores como nós, para que não enxerguem a verdade, para que não conheçam a verdade que é Cristo. Eu já falei isso aqui, chocou muita gente, eu vou falar de novo. Se você não ensinar teus filhos a orar, pelo menos pelo alimento, lá no colégio alguém vai ensinar ele a se masturbar, vai ensinar ele a beijar outro menino, outra menina. E você como pai me falhou na sua missão. Ah, mas eu tenho nome, eu tenho um título na igreja, grande coisa. Timeu também tinha. Só que Deus não deve nada para ninguém. Porque o cara guerreou as guerras do Senhor. Ele era um general de guerra e guerreou as guerras do... Ei! O que você está construindo? Tesouro aqui na terra ou tesouro no céu? Vou perguntar de novo, o que você está construindo? Você está guerreando as guerras terrenas ou as guerras espirituais das regiões celestiais? Porque a palavra de Deus diz, aleluia, que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Se você está guerreando as guerras do Senhor, você vai deixar uma herança incorruptível para os teus filhos. Deus não deve nada para ninguém. Jesus passa por lá e ouve o filho de Timeu, um cara sem nome, mas que tinha uma história. O pai deixou um legado, o pai deixou uma herança incorruptível. Mas Jesus passa e ouve o cara dizendo uma coisa que nem os discípulos dele discerniam. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ah, meu irmão, quando o Espírito Santo revela a ele a árvore genealógica e vê quem era o pai dele, que foi um cara que guerreou as guerras do Senhor, ele chega para ele e diz assim, ó: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Tu só quer ver, mas eu quero te salvar. Eu não quero só que você veja, eu quero que salvar você. Porque ele creu sem ver. A gente quer ver para crer. Essa geração incrédula desse tempo não vai ver milagre.
porque milagre é só para quem crê sem ver. Aleluia. Eu falo na igreja, se acontecer alguma coisa, glorifique. Se não acontecer, volta para casa, você não vai receber nada. Você veio no lugar errado. Agora, se você veio para cá crendo que Ele é um Deus vivo, que hoje pode mudar a sua história, feche os teus olhos, levante as suas mãos e diga: Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Aleluia, aleluia. Eu creio, meu Senhor. Irmãos, eu acredito que Miriam devia ter dançado antes de atravessar o mar. Verdade. A Bíblia diz que depois que eles atravessaram o mar, ela tocou um pandeiro e dançou na presença de Deus. Miriam dançou. Irmãos, ela não teve fé para crer antes de atravessar o mar, mas ela tinha uma certeza. Eu não sei quantos anos ela guardava aquele pandeiro na bolsa dela, mas ela comprou um pandeiro, crendo que um dia ela ia cantar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E esse dia chegou. Pastor, mas não foi hoje. Continua crendo. Guarda o teu pandeiro no teu alforje, que num desses dias você vai tirar ele para fora e vai cantar do outro lado dizendo: só o Senhor é Deus, só Ele é. Perseverança. Perseverança. Meu Deus, nós estamos uma geração fraca de cristãos que desistem por qualquer coisa. As pessoas desistem do casamento, desistem do relacionamento, trocam de problema. Ai, não, essa não der certo, eu vou trocar, vou pegar outra. Aí você sai de um problema que você não conseguiu resolver e vai entrar num outro problema que você ainda não conhece, que quando você conhecer, você também não vai conseguir resolver, você troca de novo. Por isso que essa geração é a geração de Noé. Jesus falou que nesses dias seriam dias de Noé, em que as pessoas se casariam e dariam-se em casamento. Não, você não troca de problema, você resolve, porque não existe problema que Deus não possa resolver. Tentaram impedir o destino do filho de Timeu, tentaram travar o destino dele, profético, mas Jesus passou um dia por ele. Aquilo que você acha que é o fim para você hoje pode ser só o começo, irmão, porque Jesus está passando aqui hoje. Talvez você chegou aqui sem esperança, dizendo: Senhor, agora é o fim. Ele vai dizer: não, calma, agora estão tentando furar teus olhos, meu filho. Estão tentando impedir você de fluir naquilo que você foi chamado para fluir. Aleluia, você vai ser melhor que teus pais, aleluia. E os seus filhos serão melhores do que você. Aleluia. Todo caminho é normal até Jesus passar por ele. Todo caminho é normal até Jesus passar. Se Ele passar aqui hoje, se você conseguir discernir que Ele está aqui nessa noite, o sobrenatural pode acontecer na sua vida. Entendeu por que o povo clamava por Barrabás? Porque Barrabás era um cara guerreiro que lutava na carne. Só que os guerreiros do Senhor não lutam na carne, lutam no Espírito. Foi por isso que eles escolheram Barrabás. Porque Barrabás era um cara, era um Bolsonaro de hoje assim. Por isso a tua expectativa não pode estar em política, nem na esquerda, nem na direita, tem que ser no lado de cima. A nossa esperança está nos céus, onde habita o Senhor, no trono dele já foi estabelecido desde a eternidade. Irmão, tem uma palavra na Bíblia que me confronta muito. Eu acho que é Isaías 41. Isaías 41 ou 43. Que ele diz assim, ó: vós sois as minhas testemunhas. E aí eu fiz o dia, eu fiz a noite, eu tal. Antes de mim nenhum outro Deus houve e nenhum haverá. Agindo eu, quem? Ninguém. Cara, escuta uma coisa que eu vou dizer para você. Pare de dar honra a Satanás. Pastor, o Satanás, o inimigo está furioso. Que furioso? Satanás é um cachorro sarnento, um pitcher sarnento. Se você bater o pé, ele sai correndo. Porque dentro de você mora o leão da tribo de Judá, cara.
Aleluia, para de ficar na defensiva e vamos para cima. Ai, o negócio está feio, Satanás está furioso. Agindo eu, quem impedirá? Não tem homem, não tem demônio, não tem capeta, não tem ninguém que possa impedir o agir de Deus. Aí as coisas não estão dando certo, você diz assim: pastor, é o diabo. Ei, quando Deus quer agir, o diabo não pode impedir. Se as coisas não estão dando certo como você planejou, é Deus parando você. Porque a palavra de Deus diz que Deus opera em nós. Por isso que eu digo, irmãos, eu falei uma coisa, eu vou falar para você. Eu sei que eu só falo quando eu dou seminário, mas eu vou compartilhar com você. Nem todo mundo vai entender, alguns vão se escandalizar. Problema seu. Não existe livre-arbítrio. Ah, Deus deu livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. O livre-arbítrio só existe na cabeça de quem não entendeu o plano da eternidade. Porque a palavra diz que Deus opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Ele opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Quem foi que te deu a fé para você crer nele? Foi Ele. Porque a fé é um dom de quem? É um dom de... Quem foi que te deu esse dom para você crer nele? Foi Ele. Até a fé que você tem para crer nele, foi Ele que te deu. Um dia eu estava falando com um ateu. Eu estava falando com o ateu. Não, mas eu não acredito. Deus não existe. Eu falei, Ele não existe. Né, tu concorda comigo? Aham. Ele não existe. Deus não existe. Não existe não. Deus, Ele é. Deus não existe, Ele é. Por isso que quando o faraó perguntou, quem te mandou aqui? Moisés disse assim, ó: o grande eu sou. Deus não existe. Deus não existe, pastor. Não, porque tudo que existe tem um começo e tem um fim. Ele é o Pai da eternidade, cara. Ele já faz o fim desde o começo. Ah, mas Deus deu livre-arbítrio. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Já estava tudo planejado. Fica tranquilo, Deus... tu não sabe de nada, inocente. Quando você pensa que sabe, Deus vai dizer assim: mas ainda te falta uma coisa. Aquele jovem rico chegou para Jesus, judeu. Irmão, um judeu conhece a Bíblia melhor do que nós. Ele obedecia a lei e os mandamentos. E ele chegou para Jesus e disse: olha, ele era um jovem rico. Aí Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele achou que ia receber um elogio. Aí Jesus falou para ele: sabe a lei e os mandamentos? Isso aí eu sei, desde criança meu pai me ensinou. Eu pratico, sou dizimista, sou ofertante na igreja. A tua justiça para Deus é como trapo de imundícia. A nossa justiça própria diante de Deus é como trapo de imundícia. Se você quiser ser salvo na tua justiça, você vai se perder. Porque não existe nada que você possa fazer para você se salvar. Porque quem já te salvou foi Ele quem fez por você. Você não é salvo por aquilo que você faz, você é salvo por aquilo que Ele fez por você. Por isso que a Bíblia, a graça, a palavra graça significa dom recebido sem méritos. A única coisa que nós merecíamos de verdade era o inferno. Pela graça eu não recebo o que eu mereço. Quem está entendendo o que eu estou falando? Pela graça eu sou salvo da ira de Deus. Pastor, eu não tenho motivo para cantar, eu não tenho motivo para pregar, eu não tenho motivo para me alegrar. O quê? O que tu está falando, crente? Não consegui comprar aquela moto que eu queria. Tu não conheceu Jesus, cara. Não. A palavra diz que na presença dele até a tristeza salta de alegria. Quando você nasce do Espírito, não é algo de fora que traz alegria para você, é transborda de dentro para fora. Alegria é um dos frutos do Espírito. Alegria é um dos frutos do Espírito. A alegria é um dos frutos do Espírito. Estou sem dinheiro, pastor. E aí, cara, estou dando risada. O que me traz alegria é a presença do meu rei aqui dentro de mim. Aí, esse cara sem nome clama pela misericórdia.
E ele é atendido. Por quê? Por que ele é atendido? Porque o pai dele deixou uma história, um legado. Se você lê 2 Reis capítulo 4, quem já leu essa passagem? Da viúva que estava toda endividada com o nome no Serasa, no SPC. Quem já leu essa passagem? 2 Reis capítulo 4. Ela estava toda endividada. Aí ela chega, aí o oficial de justiça bate na porta. Ó, minha senhora, a senhora tem 3 dias para pagar a dívida, senão nós vamos levar os teus filhos empenhorados como escravo. Ela não foi no agiota, fica tranquilo. Ela foi no profeta. Porque a tua prosperidade não está em nada que esteja aqui na terra. A tua prosperidade está na palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que honra o profeta na qualidade de, aquele que honra o profeta na qualidade de profeta receberá o galardão de profeta. Agora eu vou falar uma coisa que talvez você vai ficar chocado. Se o teu Deus for o dinheiro, você vai ficar chocado. Se o teu Deus for Jesus, você não vai ficar. Amém? Ouça com atenção. Esmola você dá para quem te pede. Oferta você dá para quem merece. Alô? Amém? Amém? Esmola você dá para quem te pede. A Bíblia diz para a gente dar a quem te pede. Não é você, eu não vou dar porque o cara vai usar droga. Deus não, ele não mandou tu escolher, ele mandou você dar. Dá a quem te pede. Ele não disse para dar, porque é você que tem que escolher. Mas o cara vai usar droga. Cara, eu sempre faço assim. Há muitos anos atrás, quando eu morava lá em Itajaí, Navegantes. Eu já conheço, porque eu já fui usuário de droga, né? Aquela conversa, né? Eu tô sem dinheiro e perdi a passagem, aquela história. Os 2 caras vieram falar comigo. Mas Deus me tirou desse lugar. Eu disse, é mesmo, mano. Vamos fazer assim, ó, cara, assim, eu sei que tu tá mentindo, eu sei que tu quer fumar uma pedra, tu quer cheirar cocaína, tu tá bem louco. O cara ficou olhando assim pra mim, não, cara, não. Eu falei, mano, fica tranquilo. Eu já tive nesse lado aí. Não tem problema, eu vou te dar o dinheiro que você quer. Quanto você quer? 10 reais. Vamos fazer o seguinte. Eu vou comprar 30 minutos do teu tempo por 10 reais. Fechou? Fechou. Irmão. 30 minutos eu preguei o evangelho para ele. Quando eu terminei de pregar, ele não queria mais o dinheiro, ele queria para o centro de recuperação. Quando alguém te pedir uma oferta, uma esmola, para o carro, pega na mão dele e diz assim, cara, Jesus te ama. Esse aqui não é o teu lugar. Deus tem um lugar preparado para você. Deus tem uma outra história preparada para você. Deus pode mudar o seu destino hoje, se você quiser. Posso orar por você? Ora por ele, cara. Aproveita a oportunidade, meu irmão. Não, a oportunidade eu quero na igreja, eu quero microfone. Cara, tem gente que se você tirar o instrumento da mão, não serve para mais nada. Se você tirar o microfone da mão, não serve para mais nada. O ministério dele é o microfone, é o violão, é o teclado, é a bateria. É só aquilo. Fora dali ele não fala de Jesus para ninguém, ele não ora por ninguém, ele não presta para mais nada. Alô? Lembra que eu falei na quinta-feira que existe a boa, a agradável e a O que é viver a perfeita vontade de Deus aqui? A boa, a agradável e a Olha, Jesus ele começa o ministério dizendo assim, vinde a mim. Depois ele diz, vinde após mim. Depois ele diz, ide. Como é que ele faz? Vinde a mim, a boa. Vinde após mim, a agradável. E depois ele diz, vai, cara, fazer o que tu aprendeu a fazer. Mas o pastor não me dá oportunidade na igreja. Meu Deus. É por isso que Jesus fechou a igreja nesses dias, para ver se você faz alguma coisa lá fora. Pastor, isso é forte. É verdadeiro, não estou gostando. Problema seu, é o evangelho. Jesus pregava sem microfone. Jesus parava para falar com uma prostituta que estava sendo rejeitada pelos homens. Por que não trouxeram o homem junto? Porque o adultério se comete sozinho? É isso? Não. A Bíblia diz que ele começou a escrever.
Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem começou a sair primeiro? Os mais velhos. Sabe por quê? Porque ser mais velho não significa ser mais santo. Eu tenho 20 anos de evangelho, me respeite. Teu coração pode estar mais podre do que um pecador que vem aqui na frente hoje e aceita Jesus e entrega a vida para Ele. É, pastor? É. Eu conheço um monte assim, que só conhece a letra, mas não conhece o coração de um Deus que é amor. Porque as pessoas que você despreza, até as que você odeia, Deus também ama elas. Aquela pessoa que você pensou aí agora mesmo que você odeia, Deus também ama elas. Alô? Pastor, mas por que ela é assim? Olha para a árvore genealógica dela. Será que ela teve uma boa paternidade? Lembra que eu falei da mulher? Que o oficial de justiça veio buscar os filhos para pagar a dívida. Ela disse, ó, dá um tempinho aí, eu vou na casa do profeta. Aí ela foi na casa do profeta. Ela chega no profeta e diz assim, ó, profeta, o negócio é o seguinte: tu sabe que o meu marido Obadias, ele escondeu os profetas e sustentou eles a pão e água. Ele gastou todo o dinheiro que ele tinha. Ele gastou todo o dinheiro que ele tinha para dar comida para os profetas, porque Jezabel queria matar os profetas, e ele escondeu os 7.000. Quando Elias disse assim, ó, ah, Senhor, agora só restou eu de profeta. Vai nessa, vai. Tem 7.000 homens que ainda não se dobraram os seus joelhos a Baal e que ainda estão escondidos por Deus. Eu creio que Deus tem os seus profetas escondidos que não se venderam ainda nessa nação. Eu creio. Ai, pastor, eu não acredito mais na igreja, no evangelho. Continue acreditando em Jesus, porque os escondidos, escolhidos de Deus estão por aí. Quando ele apresentar já era, mano. Ninguém segura. Aí essa mulher, ela vai e diz assim, ó, pro profeta, ó, cara, a gente gastou tudo que a gente tinha para sustentar esses profetas, 7.000 homens. Irmão, crente come, tu sabe que crente come. É ou não é? Cara, tu tem que matar um boi para chamar o cara pro churrasco na tua casa. É um sacrifício, é verdadeiramente um sacrifício. É ou não é? 7.000 homens comendo, sendo sustentados a pão e água. O marido dessa mulher gastou tudo que ele tinha para sustentar. Ele investiu naquilo que era espiritual. Agora ela chega para o profeta e diz, ó, os caras estão querendo vir pegar meus filhos por causa da dívida. Ele gastou tudo, eu fiquei endividada. O profeta disse assim para ela, ó, o que tu tem em casa? O que tu tem em casa? Ela disse, ah, Senhor, eu não tenho muita coisa, só tenho uma vasilha com um pouquinho de azeite. Um pouquinho, ó, um pouquinho. Sabe? Se esse copo tivesse vazio, talvez ele tivesse com a boca virada para baixo. Sim ou não? Talvez você chegou aqui dizendo assim, pastor, eu não tenho mais aquela unção que eu tinha no começo, nem aquela força, mas a tua boca continua virada para cima, dizendo, eu creio. Esse pouquinho que sobrou de unção, esse pouquinho que sobrou de fé, foi o suficiente para você chegar até aqui nessa noite e ouvir uma palavra de Deus, que vai fazer você transbordar na presença dEle. Sabe por que eu digo isso? Porque imagina, cara, um cara endividado para ele. Meu Deus. Você sabe que o cara está com o nome sujo, está devendo para todo mundo, aí ele vem pedir coisa emprestada para você. Que luta, cara. Ei, já aconteceu isso contigo? Pô, o cara tá devendo para todo mundo, está endividado, e ele vem me pedir dinheiro emprestado. Eu vou dar, porque é melhor dar do que eu sei que ele não vai me pagar. É ou não é? Ele disse que tu tem em casa, olha, você só tem uma vasilha, só uma. Ele disse, faz o seguinte, ó, então tu vai na casa dos vizinhos e pede vasilha, quantas vasilhas tu puder pegar emprestada, tu pega. Agora tu imagina essa mulher indo na porta. Ô vizinha. Ih, lá vem aquela vizinha, tá tudo em dívida. O que será que ela veio pedir dessa vez? Tu não tem uma vasilha vazia para me emprestar aí? Não, eu te empresto a vasilha. Olha, traz de volta. Não vai vender essa vasilha aí. E foi na segunda e foi na terceira. E aí a Bíblia diz que ela entra dentro de casa, fecha a porta com os filhos dela, porque o milagre acontece no secreto, irmão. Por isso que Jesus falou, quando tu entrares no teu aposento, fecha a tua porta, o teu pai que te vê secretamente, ele te recompensará. Você serve um Deus que paga para você falar com ele. Que coisa doida.
Paga, sim, tem recompensa para aquele que fecha a porta no secreto e fala com ele. Por que não tem recompensa? Porque ele não está te encontrando mais lá. Volta para o secreto que a recompensa vai bater na tua porta, querido. Aí ela vai para dentro de casa, fecha, e ela pega aquele pouquinho de azeite que tem naquela primeira vasilha, ela começa a derramar, e começa a encher 1, 2, 3. Ela fica doida, fala, meu Deus, está multiplicando, está enchendo. A Bíblia diz que enquanto tinha vasilha, o azeite não parou. Sabe, tem vasilha de Deus aqui nessa noite? O azeite não vai parar enquanto tiver vasilha aqui. O azeite vai continuar sendo derramado, aleluia! Ei! Aí ela fica doidona, cara. Porque o azeite naquele tempo, o azeite ele servia para muita coisa. Amém? Ele era caro, o sal e o azeite eram mercadorias que eram caríssimas naquela época. Amém? Então ela pega todas aquelas vasilhas cheias de azeite e ela vai lá e fala para o profeta, olha, aconteceu um milagre lá, está tudo cheio as vasilhas. Aí o profeta diz assim, ó, vai, vende, paga a tua dívida e vive do resto. Sabe que ele falou vive do resto, que interessante. Porque nunca mais faltou azeite na casa daquela mulher. Sempre quando estava acabando, ela ia, botava, enchia outra e continuava enchendo, e continuava enchendo, e continuava enchendo, e continuava enchendo. Irmão, se você pegar uma palavra de Deus, se ela ficar impregnada no seu espírito, nunca mais vai faltar azeite para você, nunca mais vai faltar unção, nunca mais vai faltar nada para você. Mas isso tem que ficar impregnado no seu espírito. Não é acabar o culto, você ir para casa e acabou, você joga tudo no lixo que você ouviu aqui. Não, o culto tem que continuar lá. Ele disse para ela, o profeta diz assim, ó, vai lá e vende o resto, paga a tua dívida e vive do resto. Ela foi lá, agora tu imagina. Agora ela vai na casa dessa mesma pessoa que emprestou a vasilha para ela. Ô vizinha, meu Deus, aquela mulher, o que será que ela veio pedir dessa vez? Já levou a minha vasilha. Azeite, quem tinha azeite naquele tempo era milionário, mano. Ela chega e diz assim, o que tu quer, moça? Tu veio pedir alguma coisa de novo, vizinha? Tá precisando de alguma coisa? Não, eu não vim pedir. Eu vim te perguntar se você quer comprar azeite. É porque eu não tenho como devolver a vasilha vazia para você. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu não quero devolver nenhuma vasilha aqui, ó, vazia. Quando você sair desse lugar aqui, se você for para outro lugar, não importa onde você vai sair daqui cheio, aleluia, cheio da presença de Deus, aleluia, transbordando da presença dEle. Eu quero concluir aqui. Como eu falei que os romanos fizeram isso com o filho de Timeu. Os romanos também corromperam o templo do Senhor. Por isso que o povo não estava mais indo ouvir Deus na igreja, porque a igreja estava corrompida, a política já estava dentro da igreja. Quando você estudar teologia, você vai saber disso. Porque Roma é que estava pagando o salário dos sacerdotes. Por isso que no Velho Testamento, se você olhar a ordem de Deus, era que cada uma vez por ano, trouxesse o sacrifício de casa. Da onde? De casa. Então você criava o seu bichinho, porque todo mundo podia sacrificar, oferecer uma oferta de sacrifício ao Senhor. Aquele que era mais pobrezinho oferecia uma pomba, um passarinho. Aquele que era mais rico oferecia um carneiro, um cordeiro. Enfim, aquele que podia mais oferecia um boi. Era na medida de que cada um podia ofertar, amém? E Deus ordenava, olha, você cria o teu bichinho lá o ano todo, no final do ano, né? No tempo do sacrifício, vocês sobem aqui, vocês vão oferecer o sacrifício, entrega para o sacerdote. Quando Roma começou a pagar o salário dos sacerdotes, o que eles fizeram? Quem sabe? Eles botaram um decreto aqui, ó, ninguém mais traz o sacrifício de casa. Nós vamos botar tudo para vender aqui na igreja. Ah, meu irmão, faz da igreja um comércio que o meu Jesus fica loucão. Faz, pastor, você que está me ouvindo aí, faz da igreja um comércio, que você vai ver o leão da tribo de Judá rugir aí.
Estavam vendendo pomba na igreja, vendendo carneiro na igreja. Jesus chega lá e quebra tudo, chuta tudo, derruba tudo. Eita glória! Ficou iradão, quebrou tudo. Ele disse: a casa do meu pai não é lugar de comércio. Pastor, isso não acontece de hoje. Não. É lenço ungido, roupa ungida, rosa ungida, manto sagrado. Deixa o meu Jesus chegar aí para tu ver que ele vai quebrar tudo. A casa do meu pai não é lugar de comércio. Quem estabeleceu isso? Roma. Esses caras aqui que furaram os olhos desse menino. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos num tempo de guerra política, espiritual, nas regiões celestiais. Mas como igreja eu quero dizer, como pastor dessa igreja, nós não vamos brigar com político, com marxista, nem de direita, nem de esquerda. Nós vamos guerrear nas regiões celestiais com o nosso Senhor. Porque quando o leão da tribo de Judá chegar, a igreja está orando para que acabe a corrupção. A igreja não tem nem autoridade para fazer isso. Como uma igreja corrupta vai conseguir mudar um governo? Se o governo é corrupto, é porque a igreja era corrupta. A igreja foi corrupta. Porque o que acontece no governo é um reflexo do que acontece no reino de Deus, na igreja. Se o nosso governo é corrupto, é porque a igreja foi corrupta. Eu conheço gente que tem raiva da igreja porque exploraram tanto as pessoas, vendendo bênção, vendendo coisa, prometendo que Deus era agiota, que você dava 100 e ele ia te prosperar 1000. Não, aqui em Caxias do Sul não acontece, é só lá do outro lado, né? Esses dias alguém falou para mim: pastor, você toma cuidado com o que você está falando, você vai caçar briga com pastores. Cara, eu não tenho medo de pastor nenhum. Sabe por quê? Meu compromisso é com Deus. Eu tenho medo de desagradar Ele. Porque enquanto Ele for o dono dessa seara aqui, cara, é Ele que sustenta essa obra. Aqui não vai ter, a gente não vai negociar princípios e valores, não. Aleluia. Aqui nós estamos firmados na palavra de Deus. Ei, se essa palavra aqui que te sustenta, não importa se alguém vai querer furar teus olhos, não importa quanta corrupção ao teu redor, porque o teu destino está na mão do Rei da Glória. Eu sei que essa palavra te pegou por dentro hoje, irmão. Eu gostaria de falar muito mais coisas, mas não vai dar tempo. Amanhã tem a ceia, a gente continua. Mas eu quero convidar você a se colocar de pé aqui nessa noite. Feche teus olhos, por favor. E mantenha os teus olhos fechados. Pode desligar aí, Pedro.